curso do 0 ao milhão no YouTube. Já centenas de pessoas já adquiriram os cursos, é um dos mais vendidos do Brasil. Teremos aí, com certeza, centenas de Thiagos dos Reis. Seja você também um, chegue você ao sucesso, alcance aí mais de 1 bilhão de visualizações. Eu ensino tudo o que eu aprendi aí nesses anos, eu ensino no curso. O link tá aqui na descrição ou no código QR. Ferrou aí, deu ruim, mas muito ruim pro Bolsonaro ontem na superintendência da Polícia Federal. Por quê? Porque o Tenente Coronel Cid prestou um novo depoimento. Olha, o Cid já tá batendo ponto lá na Polícia Federal de tanto depoimento que ele já prestou, viu? Eu lembro a primeira delação dele, foram 25 horas de depoimentos. Aí depois ele não tinha falado tudo, foram mais 8 horas. Aí ele quase perdeu a delação, foi preso de novo. Aí deu mais vários depoimentos quando estava preso. Aí o Alexandre de Moraes o soltou de novo. Aí ele deu mais outro depoimento e agora outro. Por quê? Porque a Polícia Federal descobriu novas joias que o Bolsonaro recebeu como propina e que o Bolsonaro vendeu nos Estados Unidos. Nas mesmas lojas em que o Tenente Coronel Cid e o pai dele, o General Cid, que também prestou depoimento ontem, os dois falaram por 2 horas e meia, um no Rio de Janeiro, outro em Brasília. Os depoimentos foram feitos ao mesmo tempo para não dar tempo aí de... obviamente eles devem ter combinado versão, porque um fala com o outro por WhatsApp, né? Mas não ia dar tempo aí de ver, você falou o quê? Perguntaram o quê? Para ver se pegavam na mentira. Saíram notícias aí na imprensa que dizem que pegaram no pulo o Tenente Coronel e o papai general dele. Só que eu lendo as matérias não tem nenhum detalhe aí sobre o que aconteceu. A única coisa que dizem é o seguinte: quando ele foi perguntado sobre essas novas joias, o Cid falou e o pai dele também falou, os dois disseram que não sabem de nada, que isso não é com eles, isso aí eles não sabem. Tem uma coisa, se a Polícia Federal provar que eles sabiam e que o Tenente Coronel Cid omitiu isso na delação, ele vai perder os benefícios da delação, ele vai voltar para a jaula. Nossa, eu tô torcendo tanto por isso, mas como eu tô torcendo para a polícia ter uma prova e ele ter mentido? Como eu tô torcendo? Porque ele fez a delação para se salvar. E o Cid ia pegar uns 50 anos de jaula, tá? Aí a delação diz que ele não pode pegar mais de 2 anos, ou seja, ele não vai para o regime fechado. E que não pode ter ali um processo contra o pai e contra a esposa dele, que também cometeram crimes, tá? O pai é a esposa, a família criminosa aí, a família Cid. Se ele perde o benefício da delação, vão os 3 para a jaula, que seria excelente. Depois dele fechar a delação, ficou provado que ele estava omitindo coisas. Por isso ele voltou a ser preso. Desmaiou quando foi preso. O militar que é tido aí nas fileiras militares como o maior prodígio entre os militares, foi primeiro da turma em todas as turmas, era o mais corajoso, foi avisado de prisão e desmaiou. Faz alguns meses aí. Esse é o nível dos nossos militares. Imagina um menininho desse numa guerra. Meu Deus do céu. Pois bem, dessa vez ele não saiu de lá preso. A primeira vez saiu do depoimento preso. Dessa vez ele saiu, voltou lá para casa dele com tornozeleira eletrônica e tudo mais. E ele negou o que sabia. O que acontece é o seguinte: pelo que falaram aí alguns jornalistas, saiu notícia no G1, no Globo, saiu notícia aí em alguns veículos de esquerda, o que dizem é o seguinte: não vazam o que ele falou ou deixou de falar, exceto a parte que ele não sabia. Parece que quem venderam essas joias foi outra pessoa. Outras pessoas estavam envolvidas na venda dessa joia, que seria um bracelete. Talvez seja o bracelete que estava naquele estojo, que tinha um Rolex e que tinha outras joias, talvez, mas talvez não. Esse bracelete aí não foi vendido pelo Tenente Coronel Cid, mas foi vendido na mesma loja em que ele fez a venda aí de um Rolex que o Bolsonaro recebeu como propina. Então, quando a Polícia Federal e o FBI foram nessa loja e entrevistaram ali as pessoas, os funcionários da loja acabaram falando tudo. Eles falam tudo, acabaram contribuindo aí e a polícia descobriu: peraí, então tinha mais uma joia? Quantas será que não tem mais? Mas não foi a mesma pessoa que vendeu? Não. Então quer dizer o seguinte, isso ferra com o Bolsonaro. Se realmente o Cid não sabia... eu falei, tô torcendo para que ele sabia mesmo e seja preso. Sim, porque eu quero que o bandido fique um tempão na jaula. Mas, se ele realmente não sabia, piora muito a situação de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque fica provado que é um esquema dele. Porque até então, a versão dos advogados do Bolsonaro, primeiro do Ossoff e depois do Fábio Weingarten, era:
O Bolsonaro não sabia, o Bolsonaro não pediu para vender, o Bolsonaro não recebeu dinheiro, não tem provas de que o dinheiro foi entregue a ele, como diz aí o Tenente Coronel Cid, não tem ali uma mensagem de WhatsApp do Bolsonaro mandando vender. Os ajudantes de ordem do Bolsonaro eram muito proativos. E aí eles pegavam essas joias do acervo, eles desviavam as joias eles mesmos e vendiam, e depois eles ficavam eles com o dinheiro. Era isso. O Bolsonaro tem nada a ver com isso, hein? Essa é a última das versões. A primeira, o Bolsonaro sustentava que ele poderia ficar com as joias. Aí ele viu que ia dar errado, aí agora não, agora é essa. Só tem um problema. Tem um probleminha aí nessa versão. Tá bom, o Bolsonaro, seus ajudantes de ordem eram muito proativos, eles foram lá e eles venderam a joia. Só que por que outras pessoas também foram muito proativas, também desviaram joias do acervo? Tava fácil assim desviar a joia desse acervo? Tinha tanta joia assim que estavam desviando assim a rodo? E eles também venderam as joias, Bolsonaro? Na mesma loja? Então, peraí, o Tenente Coronel Cid, sem você dar ordem, ele e o pai dele resolveram pegar as joias que você recebeu e aí eles resolveram vender as joias. E por coincidência, eles foram na Pensilvânia, não é que eles foram na Times Square de New York City, e aí lá na avenida mais famosa do mundo, eles foram lá e por acaso ali tem uma joalheria, eles foram nesta. Não. Eles foram na Pensilvânia. E aí por acaso eles escolheram a mesma loja que outra pessoa, não sabemos quem ainda, talvez o Ossip, hein? Talvez o Ossip. Que outra pessoa ligada a você escolheu? A mesma loja, a mesmíssima loja. Tá estranho, hein, Bolsonaro? Mas tá muito, muito, muito estranho. Agora tem uma coisa que eu pergunto a você, plantonista. Se o Tenente Coronel Cid estava preso preventivamente pelo caso do cartão de vacinação e pelo caso das joias, por que ele estava preso preventivamente? Porque a Polícia Federal descobriu provas do envolvimento dele ali. E aí, ele, antes de ser indiciado, ele foi preso. Preso por quê? Pô, tinha ali mensagens que mostravam, tinha provas que mostravam que ele ajudou a falsificar cartões de vacinação e tinha provas que mostraram ali que ele ajudou a vender joias que foram recebidas como propina. Ok. Se a polícia prova que o chefão dos dois esquemas era o Bolsonaro, por que o Bolsonaro não vai preso então imediatamente? Ah, tem que aguardar o julgamento. Peraí. Com muito menos provas, não se aguardou o julgamento do Tenente Coronel Cid. Aguardou? Ele foi julgado? Não. Mas ele foi preso. Ah, mas é que tinha as provas. Então, se agora vai ser indiciado e vai ter provas, já pode mandar prender. Tem quem aposte aí, eu vi no blog da Cidadania, ele está apostando nisso aí, ele diz que parte da aposta dele é essa. Tem colunistas aí do Metrópolis que dizem a mesma coisa, que o Bolsonaro pode ser preso assim que for aceita a denúncia contra ele. Porque o caminho é, primeiro a polícia indicia, depois o Procurador-Geral da República faz a denúncia, diz ali quais são os crimes, e depois o STF vota se aceita a denúncia ou não. Há quem diga que, aceitando a denúncia, já mandam, a Polícia Federal já pede a prisão dele. Por quê? Porque se outros estão presos, alguns estão presos até agora, tá? Só pelas provas que já tem até agora, sem terem sido julgados, denunciados ou indiciados, então por que o chefão do esquema não? Por que vai todo mundo responder isso aí já preso? Alguns vão responder em liberdade? Tá, mas outros ficaram presos tanto tempo antes do julgamento e só o chefão da quadrilha, que ele é a mente criminal de tudo isso, quem bolou os crimes, quem deu ordens para que os crimes fossem cometidos e o maior beneficiário dos crimes, por que ele não vai preso antes também do julgamento? Pois bem, então tem aí essa possibilidade. Outros aí, saiu aí coluna na Globo aí nos últimos meses, algumas colunas de jornalistas diferentes, dizendo que, olha, o Bolsonaro deve ser preso no final do ano porque o STF quer julgá-lo entre novembro e dezembro. O calendário do STF é o seguinte: aceitar a denúncia contra o Bolsonaro em agosto, no máximo em setembro. O processo é rápido, já tem as provas ali, os advogados do Bolsonaro já... Opa! Esse é o problema de ter fio, né? Os advogados do Bolsonaro já indicaram qual vai ser a defesa deles, já passou aí a fase investigatória toda, então o que falta? Falta pegar as provas e julgar. Eu dou um exemplo, o caso Marielle, você vê que já estão sendo julgados aí os assassinos da Marielle. Eles foram denunciados faz quanto tempo? 3 meses? Daqui 1 mês e meio no máximo estão condenados, eles todos estarão condenados. Os amigos do Bolsonaro, todos eles amigos do Bolsonaro, todos eles ligados direto ou indiretamente ao Bolsonaro, que são os irmãos Brazão e o Rivaldo Barbosa, que só foi colocado no cargo pelo Braga Neto, vice do Bolsonaro, e que era ali indispensável. Que coisa, né?
Então você vê, pelo critério aí, você pega um outro caso que envolve gente com furo privilegiado, um caso direto no STF e um caso também de comoção nacional. Entre eles serem presos, denunciados e se tornarem aí réus oficialmente, foi menos de 2 meses. Aí agora, para eles serem julgados e condenados, dizem aí em menos de 2 meses, só deve atrasar um pouquinho porque vai ter o recesso do judiciário aí em julho. Mas, contando só o tempo do judiciário aberto, menos de 2 meses. Então, o que se espera? Bolsonaro começa a ser julgado aí em setembro e em novembro, ou comecinho de dezembro, já estará condenado e aí sim preso. E aí é para jogar a chave fora, porque vai ser só a primeira das condenações dele. Teremos outras aí muito em breve. Então, os pai e filho aí, Cid, abriram o bico, ficaram 2 horas e meia. Olha, acho difícil alguém ficar 2 horas e meia falando e só falando eu não sei, e manter os benefícios da delação premiada. Acho muito, muito, muito difícil. Então, falaram muita coisa, só falaram que não sabem aí sobre esse bracelete. Mas a polícia deve ter falado, tá, e sobre fulano aí, que foi quem vendeu o bracelete? Você sabe o quê? Sabe isso. Então, veremos. Faltava só esse depoimento para o indiciamento aí do Bolsonaro. Então, agora é questão de tempo aí, muitos apostam hoje ou amanhã o indiciamento saindo. Saiu uma matéria no G1 da Camila Bonfim, em que ela disse que seria até esta sexta-feira. Só que o Globo falou que ia ser na sexta-feira de 2 semanas atrás, então tá longa a semana aí do Grupo Globo, né? Aí veremos aí quanto tempo que vai demorar aí para esse indiciamento da Polícia Federal. Tá muita gente ansiosa, muita gente, mas isso não muda nada. É que quando sai o indiciamento, saem mais provas, sai um relatório da Polícia Federal recheado de provas. Aí, obviamente, a polícia não solta todas as provas geralmente. As provas vão para a Procuradoria-Geral da República. E é a Procuradoria-Geral da República, quando faz a denúncia, aí solta todas as provas. Porque aí começa o processo e aí as provas são públicas. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta.